Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz assim: porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Os irmãos? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito complicado, um tempo que eu posso dizer muito delicado. Por quê? Até aqueles irmãos que deveriam crer que Deus é o mesmo, eles aderiram a um tipo de teologia chamado de liberalismo teológico, em que eles não acham mais, eles acreditam, na verdade, que os milagres eles não existiram e não existem, que tudo que aconteceu tem uma explicação lógica e uma explicação científica. Mas, irmãos, essas pessoas que aderiram, um dos seus grandes expoentes aqui no Brasil é um pastor que eu respeitava muito, eu tenho alguns livros dele. Ele era um articulista daquela revista cristã Ultimato, né? O pastor Ricardo Gondim. E ele é um desses proponentes que acham que não há milagres na Bíblia, que tudo aquilo tem uma explicação lógica. Por exemplo, ele disse que Jesus não andou sobre as águas. Aquilo foi apenas uma metáfora contada pelos evangelistas e por aí vai. Irmãos, e muitas pessoas hoje são assim, não acreditam mais em milagres, acreditam no dinheiro, acreditam na posição, acreditam na influência e acreditam no QI. O que é o QI? É quem indica, né? Então tem pessoas, irmãos, que estão acreditando em tudo, mas não acreditam que Deus realmente, Ele ainda faz milagres. Obrigado, meu irmão. Deus ainda faz milagres. Aí eu quero perguntar a você novamente: você crê que Deus faz milagres, meu irmão? E eu quero ainda ir mais além nessa pergunta. Você está precisando de um milagre? Será que você está precisando que Deus faça algo na sua vida, na sua família, né, nas suas relações, que seja miraculoso, que esteja além do seu alcance? Pois eu quero dizer a você o seguinte, meu irmão: Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo milagres. Ele não parou de fazer milagres, irmãos. E o tema da minha mensagem nessa noite é: quando o sobrenatural toca o natural. Porque sobrenatural é aquilo que está acima da natureza, aquilo que está acima do que é físico, ou seja, está para a metafísica. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E o natural é onde nós nos expressamos, o natural é onde nós vivemos. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus, Ele é sobrenatural, Ele é transcendente, mas Ele age na nossa naturalidade, ou seja, Ele é imanente, Ele toca na tua vida. E a história bíblica, irmãos, é a história, né, de muitos encontros do sobrenatural com o natural. Amém, irmãos? E Deus continua operando milagres, porque o milagre, meu irmão, é quando Deus interfere na nossa vida e algo sobrenatural acontece, algo que a natureza não pode explicar. Você pode dizer glória a Deus, irmão? É quando Deus muitas vezes quebra a lei da física, a lei da ciência, quebra até leis para abençoar a sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Irmãos, na história bíblica, nós vemos Deus realizando muitos milagres, realizando o impossível. E o texto que nós lemos nessa noite foi quando o anjo chegou para Maria e disse: salve a agraciada, né? Ele fala ali, né? Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto, né, do teu ventre. O resto que as pessoas olham para aí não é bíblico, não, é até aí, né? Bendito o fruto do teu ventre. Ele diz: você vai ser mãe. E ela diz: mas como eu posso ser mãe se eu ainda não tenho contato com homem, não é? Eu ainda não casei. E aí o anjo diz para ela: porque para Deus não há impossível. Irmãos, Maria, ela foi uma jovem comum que foi chamada para viver o extraordinário de Deus, dentro do plano de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, que essa verdade se aplica a mim e a você.
Amém, irmãos? Deus também, assim como Ele fez com Maria, Ele está fazendo comigo e com você. Ele está nos chamando a experimentar o extraordinário dEle. Ele está nos chamando para dizer, ei, para mim não há impossível. Pode ser possível para você, para os seus pais, para o seu cônjuge, mas não é para mim. Diga glória a Deus, irmãos. Todos nós enfrentamos situações que parecem impossíveis, não é, meu irmão? Situações que eu chamo de cara na parede, aquela situação que você está num beco sem saída, você está com a cara na parede, não tem para onde sair. Meu irmão, uma vez eu vi um pastor fazer uma ilustração viva, né? Ele fez como chama quando a pessoa faz uma coisa física? Enfim, ele fez uma ilustração, irmãos. Ele pegou um pequeno grão, né, de laranja, né? Como é que chama? Primeiro, a semente da laranja, que está dentro da laranja, e ela disse, isso aqui é o crente, ó. E esses 2 dedos representam a perseguição, a prova, e ele colocou aquela semente, eu devia ter trazido a semente, né? Para os irmãos verem. Ele colocou a semente assim, ele dizia, a prova vai apertando a perseguição, e quando ele apertou a semente, né? E ele disse, é assim que Deus faz com você. E nessa noite eu quero dizer isso para você, meu irmão. Pode te apertar do todo lado, né? As perseguições, as tribulações, a luta vai apertando, mas Deus vai te tirar de uma maneira miraculosa. Você pode dizer glória a Deus. E aqueles que estavam ao teu lado te perseguindo, falando mal de você, né? Talvez querendo até a sua queda, vão ficar, meu Deus, como pode? Porque Deus, Ele é Deus do impossível. Ele opera miraculosamente. Irmãos, nós somos chamados a crer que Deus age além do possível, que Ele age aonde nós não podemos agir, nem podemos controlar. Porque, meus queridos, os milagres de Deus revelam o seu poder. Amém, irmãos? Porque eu costumo dizer, meus queridos, eu só posso confiar em alguém se ele chegar para mim e dizer, eu tenho autoridade, eu vou dizer, ótimo. Que bom que você está dizendo. Mas eu só vou crer de fato se eu ver se ele tem autoridade. Não é verdade? Você já imaginou, irmãos? O maior ser aqui entre nós é o diácono Rivaldo, né? Em tamanho e em espessura. É grande mesmo, né? Aí, irmãos, quem não temeria Rivaldo, né? Numa briga? Todos nós temeríamos. Mas Rivaldo diz assim, eu sou autoridade. Não faço isso não. Letícia agora é formada, então ela pode lhe dar um apoio aí, né? Mas se você chegar e disser assim, eu sou autoridade, chegar ali na rua e disser, carros parem, porque eu sou autoridade. Aí, meu irmão, o culto fúnebre no outro dia já está garantido, não é, irmão? Porque ele não tem autoridade nenhuma. Mas olha só, meus queridos, se qualquer de nós, né, chegarmos ali com uma roupa, né, do Detran, da semana, do Detran, né? Do Detran, da polícia de trânsito, e levantar só a mão assim, todos os que verem vão parar. Vão ou não vão, irmãos? Porque a autoridade está demonstrada. Pois eu vou dizer para você, meu irmão, que nós podemos confiar em Deus, porque Ele é poderoso e Ele tem autoridade para fazer milagres. Irmão, está entendendo, irmãos? Nenhum homem tem autoridade para fazer milagres. Irmãos, tem crentes por aí, né, que consegue derrubar o outro, né? Faz uma oração, o outro cai, aí ele fica aqui, né? Todo, olha que coisa eu sou, e o povo, ele fez o outro cair. Irmão, que besteira! Maior autoridade é quem fez a mim e a você e colocou um cérebro pensante dentro de nós. Não é assim, meu irmão? O nosso Deus, Ele tem poder e os seus milagres revelam o seu poder. Jeremias capítulo 32, versículo 17, olha só o que disse o profeta Jeremias: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Irmãos, o Deus a quem nós servimos e que nessa noite está dizendo que pode operar milagre para você, é aquele que fez todas as coisas demasiadamente maravilhosas. Irmãos, Ele é o Criador. Você está entendendo, meu irmão? Eu posso criar qualquer mecanismozinho, meu irmão, e eu, como dono, eu posso fazer o que for. As outras pessoas, irmãos, podem nem saber mexer, porque quem criou fui eu. Os irmãos estão entendendo, irmão? Mas eu, como criador, posso mexer e posso fazer como eu quero. E Deus, Ele é o Criador do universo. Irmãos, eu me lembro que quando eu era lá da Assembleia de Deus, do Mangabeira 7,
Depois de muita luta, o pastor comprou uma mesa de som lá em Campina Grande. E era uma mesa amplificada, uma coisa, né, que era fora de série, assim. E a fabricação do próprio homem lá, do próprio técnico de Campina Grande. 1 ano e meio depois, a mesa deu defeito. E nós tínhamos um irmão lá, que ele já está lá na glória, chamado Miguel, ele era como o Natan, assim, o mestre da gambiarra. Tudo ele mexia, não é? E ele abriu a mesa de som para tentar consertar. Ele disse, não, eu mexo também com a eletrônica. Quando ele abriu, as peças tudo sem as referências, né? Porque... Deixa eu ajeitar minha gravata aqui. Porque os irmãos sabem, meus queridos, que as peças têm um númerozinho que dá a referência, né? O camarada riscou toda, sabe por quê? Aí, antes de eu dizer por quê, o pastor, mas rapaz, que absurdo, fechou a mesa e foi a Campinas. Quando chegou lá, aí ele disse assim, não, eu vendi para o senhor a mesa, mas os componentes aqui, o jeito que eu montei, uma mesa amplificada como ninguém faz, é minha. Ou seja, a patente é minha, só eu que posso mexer. E eu fiquei olhando assim, e aquilo para mim, irmãos, foi uma lição, porque Deus é do mesmo jeito. Deus conhece você profundamente, Ele sabe a tua estrutura, sabe aonde tocar, Ele sabe aonde mexer, aonde apertar, aonde colocar no lugar e aonde tirar, porque Ele é o teu Criador. Só Ele sabe mexer com você. Você está entendendo, irmãos? Eu sei que é possível, através de técnicas, né, absurdas, mexer com o emocional das pessoas, mas tem pessoas tão centradas, meus queridos, que não se consegue, por exemplo, hipnotizar determinadas pessoas, porque são pessoas muito conscientes, centradas, né? Ou seja, um ser humano, ele pode ser craque nessa área, mas não consegue mexer com o outro, porque o outro, ele é centrado. Mas com Deus não, meu irmão. Se Ele der um toque, você se derrete todinho, porque Ele tem condição para isso. Ele sabe como mexer com você, Ele sabe como agir na tua vida, porque os milagres dele mostram o seu poder, meu irmão, a sua soberania sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre você, mas também é soberano sobre o mundo. E é Ele que diz, aquele que mexe com você está mexendo na menina dos olhos do Senhor. Está lá em Zacarias capítulo 2, aquele que mexe com você está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Olha só, irmãos, as pessoas às vezes cutucam a gente, né? E se esquece, deixa para lá, porque você nem importa, e nem importa o que fez com você, mas você fica aqui, ó... Deus, mas sabe de uma coisa, irmão? Não mexeram com você, mexeram com o Senhor. Então deixa nas mãos dele, porque ele vai ter um encontro com cada um. Deus é Deus de milagre, ele é soberano e ele sabe como mexer nas coisas. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Deus, ele opera para além das leis da natureza, irmãos, porque ele tem poder para isso. Você está entendendo? Deus, ele pode fazer surgir, meu irmão, aonde não há o que surgir, você está entendendo? Certa vez o povo reclamando com Moisés, Moisés, vamos morrer todos aqui de sede. E Deus disse assim, Moisés, fala a rocha. Olha só, irmão, fala a rocha. Em outro momento Deus mandou tocar, mas teve um momento bem crítico que Deus disse assim, fala a rocha. Ou seja, diga assim, rocha, brote água. Né? Moisés, né, vamos dizer assim, na euforia, foi lá e tocou na rocha, né, desobedecendo a Deus. Por isso que ele não entrou na terra prometida. Deus disse assim, me desobedeceu, então você vai ver a terra, mas não vai entrar, né? Mas Deus disse, fala a rocha, irmãos. Quem é que tem o poder de fazer isso, a não ser o Senhor? Você está entendendo, irmãos? E em momentos na sua vida, Deus faz o mesmo. Deus diz assim, ei, serva minha, servo meu, fala a rocha, porque água vai brotar daí. Diga glória a Deus, irmãos. Então confie no Senhor em situações de impossíveis, em situação impossível para você, entrega a Deus. Uma coisa que a pastora Sulamita diz, e é bem verdade, ela diz, o possível nós podemos fazer, mas o impossível fica para Deus. Eu sei que parece uma coisa muito óbvia, mas a gente, irmãos, fica preocupado em querer fazer o impossível, querer entender o impossível. Não queira fazer nem entender o impossível, porque o impossível pertence ao Senhor e Ele age conforme a sua vontade na sua vida. Cabe apenas a você crer que Deus é poderoso e soberano para fazer assim. Irmãos, Deus, ele é maior do que as suas circunstâncias. Eu vou dizer de novo, Deus é maior do que essa circunstância em que você está. Deus é maior do que o problema que você está. Deus é maior do que essa dificuldade que saiu do seu controle, essa dificuldade que é impossível para você. Irmãos, para Deus não é nada. Você pode dizer glória a Deus por isso? Não é nada, irmãos.
Houve um anjo, meus queridos, que ele quis levantar-se contra Deus. Ele disse, né, está lá em Isaías 14, ele disse, eu vou colocar o meu trono acima do trono de Deus, né? Lá em Ezequiel 28 diz que ele era uma das criaturas mais bonitas de Deus. Aí ele olhou para a sua beleza e disse, ora, quão bonito eu sou, vou ficar acima do Criador, né? Colocar um trono acima do Criador. A Bíblia diz que Deus só fez assim, ó, suma. Você está entendendo, irmãos? Esse anjo, ele ficou conhecido como Diabo e Satanás. Alguns dizem o nome dele é Lúcifer. A Bíblia não fala disso, né, irmãos? A Bíblia não diz em lugar nenhum que o nome dele é Lúcifer. Lúcifer é uma atribuição, né, que quer dizer portador de luz. E os outros nomes dele é Diabo e Satanás, que quer dizer adversário e opositor, adversário e inimigo. Não é? Então nem nome ele tem, ele foi desconfigurado. A Bíblia diz, irmãos, que ele era a criatura mais bonita de Deus, mas ele foi transfigurado. A Bíblia diz, irmãos, eu não me lembro agora se foi em Ezequiel 14, em Isaías 14 ou Ezequiel 28, mas diz que um fogo saiu de dentro dele e o consumiu. E ele foi expulso do céu. Você está entendendo, irmãos, o poder de Deus? Você está entendendo o poder de Deus? Esse demônio, irmãos, esse diabo que fica tentando tirar a nossa paz, irmãos, para Deus não é nada. Você está entendendo, irmãos? E ele obedece a Deus. Não pense, meu irmão e minha irmã, que ele luta, né, digamos assim, no mesmo nível de Deus. Não! Ele obedece a Deus. Ele é servo de Deus. Porque quando Deus diz pare, ele não pode agir. Você está entendendo, irmão? Esse é o Deus que nós servimos. E quando nós cremos que Deus é assim, a nossa fé cresce. Nossa fé, irmãos, ela evolui. Diga glória a Deus. Aí eu pergunto a você, meu irmão, em quais são as áreas da sua vida que você precisa confiar mais em Deus? Quais são as áreas da sua vida? Ah, pastor, eu entreguei minha vida totalmente ao Senhor. Mas, irmão, sejamos sinceros, há áreas que a gente fica meio temendo assim. Deus será? E nessa noite, Deus me chamou aqui para dizer para você que não há áreas na sua vida que Deus não possa trabalhar. Não há áreas na sua vida que Deus não possa agir. Então entrega a Ele. O possível você já fez, mas o impossível depende do Senhor. E Ele vai operar o impossível na sua vida. Entregue todos os seus desafios a Deus, reconhecendo o seu poder. Reconheça que Ele é soberano na sua vida. Porque, irmãos, o nosso problema é que a gente até canta, tu és soberano, mas muitas vezes, a gente não canta com essa voz, né? Canta com a voz melhor. Mas muitas vezes a gente não crê, meu irmão. A gente fica, mas será que Deus pode? Meu irmão, eu digo para você nessa noite, Deus pode, Deus vai agir conforme a vontade dEle na sua vida. Apenas creia. Descansa, crente, descansa no Senhor, porque você não serve a um Deus qualquer, você serve ao Deus dos deuses. Aquele Deus, irmãos, Jack Natan citou uma coisa aqui tremenda sobre a Arca da Aliança. Uma vez roubaram, né? Os midianitas roubaram a Arca da Aliança de Deus, ó. Aí todo mundo alegre, contente, roubamos a Arca da Aliança. Aí colocaram no templo do Deus Dagon, ó. Dagon, bicho feio, irmãos. Eu vi algumas representações. Ô, bicho feio, meu irmão. Tava lá, Dagon. E a Arca da Aliança. Quando chegaram no outro dia, vamos tirar uma onda. Chegaram lá, Dagon estava deitado, prostrado, ó, diante da Arca. Aí disseram, não, peraí, algum vento passou, vamos botar a bichinha de volta. Aí Dagon, tá feio que sua mulher está lá na frente da arca. No outro dia, quando chegaram, estava a cabeça de Dagon cortada, as mãos cortadas e ele prostrado de novo diante da arca. Sabe por quê, meu irmão? O nosso Deus é poderoso. Não tem Deus que se opõe a Ele, porque Ele é o único Deus. Só existe Ele, meu irmão. Os outros se acham deuses, mas não são. O nosso Deus é soberano e ordena tanto no físico quanto no espiritual. Irmãos, Deus manda até no inferno. Sabe por quê, meu irmão? Porque o inferno não foi criado pelo diabo, foi criado pelo próprio Deus. Você pode dizer glória a Deus? Para um lugar de punição, para o diabo e seus anjos, mas foi criado por Deus. Deus manda em tudo, o diabo estremece. Amém, irmãos? O diabo estremece. Irmãos, os milagres, eles fortalecem a nossa fé. É ou não é, irmãos? E olha só, irmãos, que coisa tremenda, né? João, capítulo 10, versículo 40. Diz assim: disse-lhe Jesus, não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Irmãos, nós temos que crer nesse Deus da promessa. Amém? Se creres,
verás a glória de Deus. Mas quantos crentes não creem, irmãos? Quantos crentes acham que é o seu dinheiro, que é a sua oração, que é a sua experiência, né? É o seu jeito de falar com a voz impostada, né? Que Deus opera? Não, meu irmão, é Deus que age. Ele é o Deus do impossível, e se nós cremos, nós podemos ver a glória de Deus. Quando o Senhor falou isso, irmãos, falou para Marta, a irmã de Lázaro, e ele disse assim: Marta, creia, porque até sobre a morte eu tenho poder. Amém, irmãos? Deus tem o poder até sobre a morte. Lázaro ressuscitou. Eu vou dizer de novo, Lázaro ressuscitou. E talvez o teu plano, o teu projeto, o teu sonho de vida tenha morrido. Mas nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: eu tenho poder para fazer ressuscitar o teu sonho, o teu projeto. Porque Ele pode. Diga assim: Ele pode. Irmãos, nós precisamos apenas de fé. Amém, irmãos? Precisamos apenas de fé para que os milagres, eles possam acontecer. Irmãos, e os milagres nos lembram que Jesus está conosco. Não é, irmãos? Os milagres nos lembram que Jesus está conosco. Os milagres nos lembram que Ele está presente na nossa vida. Eu não sei porquê, irmãos, mas eu me lembrei de um milagre que aconteceu, que você pode pensar que é pequeno, mas eu achei tremendo, não é? Um milagre tremendo. Um crente desviado, irmãos, é uma família, né, de crentes afastados que sempre prestava serviço. A minha mãe, não é, serviço de pedreiro e tal. E tinha um entre eles, um cara muito gaiato, muito legal, muito gente boa, muito gaiato, desviado e tal. E eu me lembro, irmãos, que minha mãe pediu para retirar lá de cima, né, da casa, um guarda-roupa pesado, meu irmão, madeira de lei. Pense num bicho pesado. Ele tinha 4 portas, né? A gente morava em Tambalzinho. Quando veio para cá, irmão, ele era tão grande que não entrava na casa. Tivemos que encerrar no meio, ficou só 2 portas. E mesmo assim, um bicho pesado, irmão. Pensa, era um bloco de madeira pesado. Coisa das antigas, né? Dos anos. Minha mãe não é tão velha assim, não, mas era dos anos, né? Tal. Muito pesado, irmão. E eu me lembro, irmãos, que eles estavam descendo a escada e o abençoado teve a inteligência de descer assim. O irmão dele em cima levando uma parte e ele botou a cabeça assim, né? Debaixo do guarda-roupa assim, e ia descendo de costa na escada. Os irmãos sabem que a escada de casa ela é redonda assim, né? Aí, meu irmão, ele vacilou com esse pé, porque a escada faz um triângulo assim. Ele vacilou, meu irmão, aquilo ia esmagar a cabeça dele. Eu estava olhando de baixo, eu digo, pronto. A mente da pessoa é interessante, né? Viaja assim em segundos, né? Em milésimos de segundo. E eu disse, morreu que eu vi. Porque ele escorregou. Irmãos, numa rapidez, ele ficou de pé, o guarda-roupa, mas fez um barulho que ia esmagar a cabeça dele. Você está entendendo, irmãos? Aí ele disse assim, eita, escapei por pouco. Eu digo, pois é, meu irmão, escapou por pouco. Hoje ele voltou para Jesus. Outra notícia que eu tive dele, voltou para Jesus bilênios de anos depois, ele voltou para Jesus. Mas, irmão, foi um milagre, não é? Porque ali, meu irmão, a minha família ia ver, não é? Uma cabeça esmagada na escada de uma pessoa que a gente gostava e gosta muito. Você está entendendo, meu irmão? Deus faz esses milagres. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Você pode dizer, mas que coisa besta, o cara tirou a cabeça, meu irmão. Mas eu garanto que ele achou que foi um milagre, foi dos grandes. Porque dali ele encontrar diretamente com o Criador. Não é assim, meu irmão? Mas eu disse hoje não. E eu quero dizer para você, meu irmão, Deus ele tem o poder de operar na tua vida com esses milagres. E esses milagres, irmão, fará com que a sua fé fique forte a cada dia. Confie em Deus, que Ele está no controle da sua vida. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não esteja vendo como é que Ele faz, mas entenda que Ele está no controle da sua vida. Amém, irmãos? Porque, como diz o tema da nossa mensagem, o sobrenatural, ele incide no natural, amém? Você não vai entender o milagre, porque o milagre é algo que foge ao natural. Você não vai entender, você não vai saber como Deus faz, mas Deus vai fazer, amém, irmãos? Deus às vezes usa uma cadeia de eventos para abençoar você, amém, irmãos? Olha só que coisa, meus queridos. Deus fez muitas profecias no Velho Testamento sobre Jesus, né? Uma delas é que ele seria chamado do Egito. Mas Jesus nasceu em Israel, em Belém, né? Lá em Israel. Como é que ele ia ser chamado do Egito? Aí, irmãos, Deus usou a maldade de Herodes, que queria matar aquelas criancinhas. Aí o pai e a mãe deles fugiram para onde? Uma profecia cumprida. Foi ou não foi?
Mas olha só, irmãos, aí eles tiveram que voltar. O anjo disse: olha, Herodes morreu, volta aí José. Irmãos, José, para mim, é um dos maiores heróis da Bíblia. O cara, muito fera, eu gosto muito da história de José. E José disse assim: ora, mas eu vou voltar, mas não queria voltar para o mesmo lugar, né? Porque as pessoas lá são mal intencionadas. Então ele foi, meus queridos, olha só, para Nazaré, não é, irmãos? Para Nazaré. E aí, irmãos, cumpriu-se mais uma profecia, porque tinha um dos parentes de Eló, chamado Arquelau, né? Estava no lugar e ele foi para Nazaré. Mais uma profecia cumprida. Você está entendendo, irmão? Então, Deus usa muitas vezes uma cadeia de eventos para abençoar a sua vida. Amém? E você nem entende, mas às vezes aconteceu uma coisinha aqui, você acha, não estou entendendo porque Deus está fazendo, irmãos, na providência de Deus. Ele vai encaixando tudo no lugar. Irmãos, e você pode dizer assim, mas como é que Deus vai fazer aqui? Porque o lugar, né, o buraco é quadrado e a coisa é redonda, como é que vai entrar, irmãos? Deus tem o poder de fazer, não é? O redondo entrar no quadrado, o quadrado entrar no redondo, o pequeno sair de dentro do grande, o grande entrar dentro do pequeno, que não pode nem entrar dentro, né, irmão? Mas Deus faz assim, porque Ele pode, meu irmão. Então não tente entender. Deus faz, entregue apenas o controle a Ele, a tua confiança nele, amém? Aí eu pergunto, irmão, será que você parou de acreditar no poder de Deus? Não, pastor, não parei não é? Mas quando a gente pensa assim, será nós estamos duvidando do poder de Deus? Não duvide, creia, porque aqueles irmãos que creem estão com seus pés firmados na rocha. Mas Tiago diz, irmãos, nosso irmão Tiago, ele diz que aquele que duvida é como a onda do mar, não é, irmão? Que vem e vai, né? Aquela coisa, nunca está bem, mas aquele que está crendo verdadeiramente no poder do Senhor estão firmados na rocha. Amém, irmãos? E olha só, meus queridos, os milagres do Senhor apontam para o reino de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Irmãos, um reino é um lugar onde o rei tem o seu domínio. Não é assim, irmãos? O reino é um lugar onde o rei tem o seu domínio. O reino de Deus é um lugar onde Deus tem o seu domínio. Amém, irmãos? E Jesus disse assim, é chegado sobre vós o reino de Deus, pelo que eu faço, porque eu expulso demônios. Então os milagres de Deus apontam para o reino de Deus. Os irmãos já viram que no Novo Testamento, né, nos evangelhos, os milagres são chamados de sinais. Vocês já viram? Sinais e maravilhas, não é assim que tem, irmão? O que é um sinal, irmãos? Um sinal é uma placa, né? Um símbolo que aponta para alguma coisa. Por exemplo, se você está andando de carro, está Rivaldo lá, né? Com o sandeiro dele bonitinho, branco e tal, aí ele vê o sinal vermelho. Se ele passar do sinal vermelho, no outro dia, Letícia vai para o consultório com ele. Vem cá, meu filho, vamos conversar. Não é assim, irmão? Porque o sinal está dizendo o quê? Pare, não é? Então o sinal aponta para alguma coisa. Os milagres de Deus apontam para o seu reino. Aponta dizendo que Deus interfere na nossa vida. O reino de Deus é chegado em nós ou sobre nós. Amém, queridos? Irmãos, eles revelam o desejo que Deus tem de restaurar a nossa vida, de nos salvar, porque se Deus opera milagre na sua vida é porque Ele está interessado em você. Você está entendendo, meu irmão? Se Deus está operando milagre, não é à toa. Ele está interessado em você. Ele está agindo na sua vida. Se você olhar para o passado, meu irmão, e começar a olhar, mesmo no tempo que você não era crente, você vai ver que Deus estava no controle de tudo, te livrando de muitas coisas. Não é assim, meu irmão? Que hoje você pode discernir que Deus já estava com a mão dele agindo na sua vida, porque Ele é interessado em você. O reino de Deus chegou para você. Amém, queridos? Então, irmãos, que nós possamos viver como cidadãos desse reino que chegou para nós. Amém, irmãos? Como agentes de milagre, não é? Hoje foi cantado aqui pelo Ministério do Louvor, hoje o meu milagre vai chegar. Não é assim, meu irmão? O milagre vai chegar para você, mas seja um agente de milagres também. Ou seja, meus queridos, fale desses milagres para as pessoas. Amém, irmãos? Porque sabe qual é o maior milagre que Deus opera? A salvação da nossa alma. Não é, meu irmão? Porque quantos corações duros, não é, meu irmão? Quantos corações difíceis, mas Deus converte. Não é? Irmãos, olha só. Eu tinha um coração muito duro.
Apesar de que eu sabia que em algum momento da minha vida eu ia ser crente. Desde que eu me entendo por gente, eu sabia, um dia eu vou ser crente. Mas meu coração era duro, porque eu ficava dizendo, não, um dia vai acontecer. Não, eu achava assim, quando eu chegar lá para os 40, aí eu recebo Jesus, com 45 eu caso, com 50 eu tenho um filho, olha só, meu irmão, recebi Jesus com 17, com 20 estava casado, com 21 já tinha um filho, né? Deus faz como Ele quer. Mas o meu coração era duro. Você está entendendo, meu irmão? O meu coração era duro, porque eu dizia, não, um dia, não é? Eu escutava aquelas músicas satânicas, dizendo, mas tem nada a ver comigo, não. Estou só escutando a música, né? Eu falando, louvando a Satanás, dizendo, mas essa música aqui, esse rock pesado, estou afim do rock, não é das letras, mas a pessoa está participando daquilo. Meu coração era duro, mas, meu irmão, Jesus só fez assim, eu quero agora. Amém, irmãos? E um dia, como os irmãos sabem, depois de uma bebedeira, uma noite cheia de coisas ilícitas, né? De cigarro do capeta e outras coisinhas mais. 6 horas da manhã, num bar, com outro camarada que ainda está no mundo aí, com duas jovens lá, não tão jovens assim, mas estavam lá, né? E daqui a pouco aquela coisa, pum, na minha cabeça, eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Irmãos, para a glória e a honra do Senhor, eu ouvi com esses ouvidos que um dia vai para o céu, a terra não vai comer não, em nome de Jesus eu vou ser arrebatado. Esses ouvidos ouviram uma voz dizer assim, ou Cristo ou morte. Meu irmão, deu um pulo e saí correndo no bar, procurando uma igreja, achei uma Assembleia de Deus e estou até hoje. Diga glória a Deus, irmão. Sabe por quê, meu irmão? Deus está interessado em você. No dia que Ele quiser, meu irmão, tudo isso vai se acabar na sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? O sobrenatural incide no natural, porque Deus, Ele age na tua vida sobrenaturalmente. Quando você menos esperar, Deus vai agir. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Então, meus queridos, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua operando milagres, amém? Ele continua transformando vida. E eu vou dizer mais, Ele continua agindo na sua vida. Ah, mas eu não estou vendo, pastor. Meu irmão, não haja assim não. Deus está operando milagres todos os dias na tua vida. É porque a gente não reconhece. A gente quer aquele milagre de a gente chegar na frente do mar e Deus abriu o mar vermelho. Isso é um milagre, não é? Deus faz, meu irmão, Deus pode fazer, mas Deus está fazendo pequenos milagres, pequenos para nós na nossa visão, mas são grandes milagres na nossa vida. E a gente diz, não, no dia que chegar aquele milagre, eu vou ver que Deus operou. Deus está operando milagre todos os dias na sua vida. Basta eu e você reconhecermos, Deus está no nosso caminho, na nossa caminhada. Ele não te deixou só. Amém, meu irmão? Eu vou dizer de novo, Ele não te deixou só. Ele está com você e continuará com você. Você pode dizer glória a Deus? Então entregue essa situação impossível para Ele, porque os milagres que revelam o seu poder estão operando na tua vida todos os dias, que nós possamos compartilhar com os outros esses milagres, amém? Ore por aqueles que estão enfrentando situações difíceis. Ore, você tem autoridade, você tem poder que Deus te deu. A Bíblia diz, irmãos, que nós podemos pisar serpentes e escorpiões, não é, meu irmão? Pela autoridade que Deus nos deu. Lá em Mateus capítulo 16, capítulo 18, o Senhor diz que o que nós fecharmos aqui na terra é fechado no céu. O que nós concordarmos aqui na terra é concordado no céu. Então ore pelas pessoas para que os milagres aconteçam. Seja verdadeiramente um agente de milagres. Diga glória a Deus, irmãos. Seja um canal sobrenatural neste natural. Amém? Seja um canal do sobrenatural na vida das pessoas que te cercam. E experimente esse milagre de Deus na sua vida. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.